E realmente aqui na região do Monte Castelo não é fácil segurar a energia. Mas enfim, estamos de volta aqui com o Merlong Solano, secretário de governo, que falava exatamente sobre essas negociações com as categorias. E só dizer que foi possível manter a folha, então. Tivemos dificuldades, mas também compreensão, a capacidade de dizer não, de dizer sim. Acordamos, cumprimos o acordado, mantivemos a folha em dia, contrariando a expectativa de quem queria quanto pior, melhor. Já anunciamos a folha do ano que vem, graças a Deus. Assim, neste departamento aí, terminamos o ano de 2017 numa situação muito melhor do que muitos estados brasileiros, que estão parcelando salários, atrasando sistematicamente suas obrigações. Qual outro balanço positivo o senhor pode fazer desse 2017? Pois é. Estamos, como eu já disse, governando numa época de dificuldade. Crise econômica, aumento do desemprego, queda da arrecadação. Se não fosse uma arrecadação própria ter respondido bem, nós não estaríamos cantando vantagem como estamos, graças a Deus. E é justamente um dos pontos que eu quero destacar. A nossa arrecadação própria respondeu bem porque o Piauí vem num período de crescimento econômico muito significativo. É um dos 3 estados cuja economia mais cresceu nos últimos 15 anos. Não é? E mais que o Brasil, mais que a média do Nordeste. Graças ao nosso esforço, a arrecadação própria cresceu, diminuiu um pouco o impacto negativo da queda das transferências federais. Então, a nossa economia é um dos destaques, o que é muito oportuno, porque aquele crescimento econômico, Wesley, que ocorreu no passado, muito dependente de investimentos públicos, está aos poucos sendo também complementado por um crescimento econômico decorrente de investimentos privados, em áreas como o agronegócio, a indústria, o comércio, energias renováveis é o grande destaque. Piauí hoje é um grande centro produtor de energias renováveis, seja energia eólica, seja energia solar. Bom, o que a gente observou também é que durante esse ano de 2017, os empréstimos terminaram sendo bem-vindos para o estado do Piauí, aí com o apoio do senador Ciro Nogueira, para liberação em um certo momento na Caixa Econômica, e agora parece que tem uma decisão judicial também autorizando a Caixa a fazer a liberação de mais 360 milhões aproximadamente. Qual é a avaliação que o senhor faz? Pois é, nós tivemos que ir à Justiça, não é? Porque o governo federal, não era propriamente a Caixa, o governo federal, diante de questões políticas relacionadas à Previdência, estava postergando a assinatura de um contrato que já estava tudo pronto há cerca de 6 meses. Agora está tudo certo, vai ser assinado, serão mais 315 milhões de reais que se somarão àquela outra operação de crédito de 600 milhões, para que o Estado possa seguir seu programa de investimento. Também é uma coisa que eu quero destacar. A despeito das dificuldades, não paramos o programa de investimentos. E isso possibilita que obras importantes estejam sendo entregues em diversas áreas da administração pública, seja na área de infraestrutura, como estradas, eu aqui lembro, na parceria com o governo federal, a estrada de Gilboésia a Santa Filomena, um grande investimento. Mobilidade urbana, aqui em Teresina, no elevado da Miguel Rosa, obras importantes como a Ponte de Meio, o Rodoanel, que está com 95% concluído. Mas mais que isso, em outras áreas significativas, como na área da educação, uma grande expansão do nosso sistema educacional, no número de matrículas. Na área da saúde, Wesley, um esforço muito grande no sentido de interiorizar a capacidade de atendimento de média e alta complexidade nos hospitais regionais. Inclusive, nós acompanhamos bem esse trabalho feito, por exemplo, nos hospitais com aqueles mutirões. E agora, será que eu posso chamar, Elis, agora aquela reportagem que nós temos sobre o lançamento de um programa que aconteceu hoje lá no Palácio de Karnak? Então, queria convidar você a acompanhar também esta reportagem. Uma solenidade no Palácio de Karnak marcou o lançamento do programa Renova Saúde. Nesta primeira etapa, estão sendo investidos mais de 12 milhões de reais. São equipamentos que vão modernizar o atendimento à saúde em todas as regiões do estado. No Hospital Regional de Uruçuí, por exemplo, o centro cirúrgico que estava fechado há mais de 3 anos, agora poderá ser reaberto, beneficiando aproximadamente 100 mil pessoas. Nós atendemos não só Uruçuí, atendemos 10 municípios circunvizinhos do Piauí, e 2 municípios do Maranhão. Desde o início da administração, o hospital era altamente sucateado. No início da gestão do governador Wellington Dias, ele foi reformado a primeira etapa e todo estruturado. E agora nós estamos recebendo essa graça, que finalizando a segunda etapa, e estamos recebendo equipamento que vai estruturar 2 salas cirúrgicas, 6 leitos de recuperação anestésico, 2 leitos de estabilização e
fora sala de parto, pré-parto e enfermarias cirúrgicas. O secretário de Saúde, Florentino Neto, confirmou que já existe recurso previsto para a segunda etapa do projeto. Nós vamos continuar isso até o final do ano. Nós vamos distribuir 70 milhões de reais em equipamentos para os hospitais. O que nós estamos falando? Nós estamos tratando da modernização da saúde, poder ter equipamentos que vão permitir exames, cirurgias, que antes só fazia em Teresina, poder agora fazer em outras regiões do estado. Significa salvar vidas ali na própria região, com acompanhamento da família, enfim. E isso eu comemoro, sim, abrir o ano cuidando da saúde do povo do Piauí. É mais um exemplo desse investimento em saúde. É aquela tradição de depender excessivamente de Teresina. Muitas vezes, com coisas simples, as pessoas tinham que vir para Teresina, dada a baixa capacidade de resolutividade dos hospitais do interior. Então, é um trabalho que vem sendo feito desde o início dessa gestão, no sentido de melhorar a capacidade de atendimento, de resolutividade dos hospitais regionais, o que significa atender média e alta complexidade. Então, por exemplo, implantamos unidades de terapia intensiva em diversos hospitais do interior, Parnaíba, Picos, Oeiras, Floriano, casa de parto normal, casa da mulher gestante, unidades de pronto atendimento em Oeiras, em São Raimundo Nonato, e agora esses equipamentos que vão permitir dar mais um passo no sentido de melhorar a capacidade de atendimento dos hospitais regionais. E isso ajuda a desafogar os hospitais gerais de Teresina, melhorando a qualidade de todos. Um ano eleitoral como esse aqui, é um ano que geralmente as pessoas têm uma preocupação de que se mais se faz campanha do que se consegue fazer obras, consegue fazer governança. Só acredita que vai ter dificuldade e também o governo federal pode barrar de alguma forma recursos para o estado do Piauí? Não, eu quero crer que, digamos assim, aquela tensão inicial esteja passando, não é? Tanto que o contrato com a Caixa Econômica já vai ser assinado e que o espírito republicano prevaleça. Foi esse o espírito que nós praticamos enquanto estivemos à frente do governo federal, com Lula, com a presidente Dilma, assinando convênios e transferindo recursos para os estados e municípios do Brasil sem considerar a origem partidária dos seus governantes. Esse mesmo tratamento nós reclamamos do governo federal. E não sendo atendido, no momento que considerarmos oportunos, entraremos na justiça, como foi o caso que fizemos no caso da Caixa Econômica. Em relação ao efeito da eleição, o nosso governador tem muita experiência, tem uma capacidade de liderança muito forte sobre a própria equipe, todo mundo está prevenido para não fazer nada que esteja fora da lei e, ao mesmo tempo, de modo a evitar, digamos assim, paralisações das ações em razão da eleição. Ok, isso é uma boa notícia porque realmente as pessoas se preocupam muito com isso. De repente tem uma descontinuidade por conta do período eleitoral. Isso é muito difícil. Umas pessoas preocupadas com o fato de que alguns secretários se afastarão para serem candidatos, mas o governador já definiu pessoas da própria equipe do governo que já estão informadas de tudo que está acontecendo, já estão capacitadas, porque são 3 anos de gestão, serão escolhidas para dar continuidade ao trabalho nas secretarias, de modo que não haja prejuízo ao processo administrativo. Isso é realmente uma boa notícia. Falando agora de Lula, né? O senhor falou agora há pouco sobre a administração Lula, administração Dilma, mas o ex-presidente, dia 24 desse mês, enfrenta aí uma batalha no TRF4. É exatamente o julgamento sobre a condenação que ele teve por mais de 9 anos de prisão, ocasionada pelo juiz Sérgio Moro. Pois é, qual análise vocês estão fazendo? É um momento que eu considero decisivo, não apenas para o companheiro Lula, mas para a própria democracia brasileira. Porque nós temos um líder brasileiro inconteste, uma liderança mundial altamente respeitada, sendo condenada sem que o julgador mostre uma única prova. Pelo contrário, Lula provou que o apartamento pertence à Caixa Econômica Federal, uma vez que foi dado pelo seu proprietário em garantia ao empréstimo que ele tem e que ainda não pagou. E mesmo assim condenado. E agora nós estamos diante da possibilidade de um tribunal colegiado de nível superior ratificar um julgamento como esse. Tudo acontecendo de uma maneira assim muito esquisita. Os prazos que demoravam antes 100 dias para levar um julgamento desse a efeito, agora em poucos dias tudo ficou pronto para ir a julgamento. Parece que o processo está seguindo o calendário eleitoral. Trata-se de dar mais um passo no sentido de impedir que o Partido dos Trabalhadores tenha uma liderança do porte do presidente Lula como candidato.
E aí eu só posso fazer uma leitura, Wesley. Na verdade, não querem apenas prender o Lula, querem impedir sua candidatura para inviabilizar um projeto que, pela primeira vez na história do Brasil, colocou na pauta da nossa sociedade a distribuição de renda e de riqueza, a melhoria do perfil de distribuição de renda. O Brasil é um país que é campeão de desigualdade. 8 brasileiros têm tanta riqueza quanto a metade da população. Esse é um modelo que vigorou ao longo de 500 anos. Bastaram 12 anos de um governo num rumo diferente para provocar impactos positivos para a sociedade, mas que deixou muita gente... O senhor acredita que a fome está voltando? Ao estado do Piauí, por exemplo? O Brasil vai voltar ao mapa da fome se continuar com as políticas que estão sendo implementadas, que levam em conta muito mais fazer superávit primário para honrar os pagamentos do sistema financeiro. O Brasil poderá voltar ao mapa da fome se não implementar política que reduz o desemprego, porque nosso desemprego, que a Dilma deixou em 5%, está em quase 13%. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. O salário mínimo com aumento de... Parece que aumentou R$17 o salário mínimo. Foi 1,80%, 81 por aí. Pronto. Passou 10 anos aumentando acima da inflação, o que fez com que o salário mínimo saísse de cerca de $80 para $350, foi o salário mínimo que nós entregamos para os nossos sucessores, e isso poderá voltar. Voltando isso, o Brasil poderá voltar ao mapa da fome da Organização Nacional, da ONU, né? Que o Brasil saiu do mapa da fome durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Tá certo. O senhor continua com a gente aqui. Olha, quero convidar você agora a acompanhar essa outra informação. É que o deputado João Madison analisou a pré-candidatura do deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB. E ele é pré-candidato ao governo do estado. Ele também confirmou que o PMDB se mantém aliado ao governador Wellington Dias. Acompanhe. Em primeiro lugar, eu acho o Lucianinho um rapaz competente, um colega aqui de deputado estadual, 4º mandato, tem todos os requisitos para ser um bom administrador, um bom candidato a governador. E o PMDB tem um compromisso já firmado com o governador Wellington Dias para o apoiar nas eleições de 2018. E nós iremos cumprir esse compromisso. O governador Wellington Dias vem fazendo um grande trabalho no estado do Piauí, na área de mobilidade urbana e na área de atender a parte social. Então, eu acredito que mesmo dentro dessa crise toda que nós passamos, nós estamos conseguindo vencê-lo. Nós tivemos aí o secretário de Fazenda, mesmo com um problema financeiro, nós conseguimos pagar 13º, conseguimos colocar o estado em dia. Então, nós acreditamos que o PMDB, fazendo parte dessa nova composição, nós estamos trabalhando para que o deputado Temício possa ser o nosso candidato a vice. Não estamos aqui para brigar com nenhum partido coligado. Acreditamos que nós teremos a nossa participação, que eu acho que é de grande valia. Tá, então, o senhor pôde acompanhar as palavras do deputado João Madison, agora já um pouco mais comedido em relação àquela história da luta pela vaga de vice na chapa majoritária. Eu quero crer que esse é o caminho, é tentar pacificar? Esse é o caminho, tentar pacificar. E esse é o espírito do governador Wellington, é um homem de diálogo sempre, de diálogo com a sociedade, de diálogo também com as lideranças políticas. Isso faz dele uma liderança forte. E há espaço para o entendimento. São 4 vagas a cargo majoritário. O governador Wellington Dias saberá, no meu modo de ver, contemplar devidamente as expectativas de partidos importantes, que ele considera significativos para dar sustentação a um projeto de governo como esse que ele vem implementando. Então, um partido como o Partido Progressista, como o PMDB, são partidos importantes na política piauiense e que, no meu modo de ver, o governador saberá contemplá-los devidamente na composição da chapa majoritária. Olha, o Progressistas, que é outra força que acompanha o Partido dos Trabalhadores, o governador Wellington Dias, desde o início da campanha, ele vem sofrendo retaliações fortes, ou seja, tanto Iracema Portela como Ciro Nogueira, eles têm sido vaiados, criticados, xingados de uma forma muito assintosa. E muitos dizem que isso parte diretamente do Partido dos Trabalhadores, alguns militantes. O senhor acredita que é possível contornar também um problema como esse? Os progressistas não estão nada satisfeitos com isso. Não, isso é um problema, de fato. Mas o governador Wellington Dias não enganou ninguém. Há uma resistência numa parcela, digamos assim, da militância do partido. Mas quem conhece o PT sabe que isso não é uma decisão partidária. São muitas forças que têm autonomia
de ter esse tipo de atitude, que não é em absoluto recomendada nem aplaudida pelo nosso governador Wellington Dias. Tá certo, muito obrigado então, Melônio Solano, secretário de Governo, bem-vindo à Conversa Franca, que volta amanhã. E nós estaremos aqui com você. Boa noite a todos.